Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Algumas pessoas me procuraram pelas redes sociais e me solicitaram que nós fizéssemos mais uma vez um debate a respeito de uma ideia ou de uma doutrina, que é o que acontece com os mortos. Quando a gente perde a vida, nosso corpo é sepultado, mas e a nossa parte imaterial, a alma, o espírito? Essa parte sobrevive em algum lugar ou não? Existem cristãos que entendem que sim e cristãos que entendem que não. E entre aqueles que defendem a imortalidade da alma, como a doutrina é conhecida, vários utilizam-se de um texto bíblico. Em Filipenses, quando o apóstolo Paulo faz aquele hino a respeito da doutrina do esvaziamento de Jesus, a famosa kenosis, né? Exortando-nos a que tenhamos o mesmo sentimento que houve nele, né? Que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tal. E aí, Paulo diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra. Ora, se os mortos não têm consciência, então como adorarão a Cristo no céu, cumprindo esse versículo? E, obviamente, existem vários outros que defendem tanto uma posição quanto a outra. O propósito do programa, vejam só, não é fazer polêmica. Nós usamos a polêmica como ponto de estratégia para despertar o interesse das pessoas e a curiosidade para conhecerem a verdade. Os dois lados terão tempos iguais, esse é um debate que a gente chama de presidencial, com tempos definidos e contados, para que os dois lados, as duas interpretações dessa doutrina possam explanar seus pontos de vista e possam se questionar mutuamente, a fim de que você tenha, ao final do programa, muito material genuinamente bíblico para tirar a sua própria conclusão. Está no ar o programa Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje representando os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o grupo mais conhecido dos evangélicos que defende a mortalidade da alma, né? O professor pastor Paulo Sérgio Monteiro, companheiro do Vejam Só. Muito obrigado pela presença do irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Heber. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Estar mais uma vez aqui no Vejam Só, que é uma casa que nós sentimos muito à vontade. A todos que nos assistem, um grande abraço. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de poder estar aqui, conhecer o pastor Paulo, o professor Paulo. Já nos conhecemos pela internet por algumas discussões ali, mas é um prazer enorme estar com vocês, porque o Vejam Só tem proporcionado um local muito livre e uma plataforma de diálogo, como nós sempre falamos na nossa comunidade judaica também, para que o diálogo se desenvolva. Isso é muito importante para o crescimento da fé do nosso povo, do povo cristão. E esse é o propósito do programa, né? Muito obrigado. O senhor pastoreia a Igreja Adventista onde? Hoje eu estou como capelão na escola do Pensar, ali próximo do Campo Limpo. Eu cuido ali de aproximadamente 1.200 alunos, que vão desde o ensino fundamental ali da pré-escola até o terceiro ano do ensino médio. Além disso, eu sou membro do grupo do Instituto de Estudos Judaicos aqui de São Paulo, junto com o Roger Tavares, e nós estamos ali alguns sábados. Eu estou lá no Espaço Novo Tempo, que fica na Rua Conrado de Deu, número 41, e em outros sábados eu estou ali na comunidade judaica, que se chama o Instituto de Estudos Judaicos de São Paulo, e ali nós podemos nos encontrar com aqueles que quiserem nos encontrar, vamos estar juntos ali com certeza. Deixa eu só mandar uns dois abraços aqui rapidamente. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Olinda. Vou estar agora lá na cidade de Olinda, ali em Caruaru, em Olinda, no próximo mês, nos dias 11 a 18 de outubro. E vai ser uma programação falando sobre interpretação judaica da Bíblia, sobre os princípios bíblicos de interpretação, sobre as doutrinas bíblicas. E eu aguardo você lá
Vai ser um prazer enorme. Vou levar o abraço do reverendo Weber também para vocês aí em Olinda, em Caruaru. Eu passei por Olinda e passei por Caruaru, mas só visitei mesmo Santa Cruz do Capibaribe, que fica um pouquinho mais para frente de Caruaru. Ali. Mas gostei bastante dos dois lugares. Conosco temos uma estreia hoje, o professor Paulo Henrique, do Seminário Batista Livre. Pastor, seja muito bem-vindo, boa estreia, paz e graça. Graça e paz, reverendo Weber, professor Sérgio, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui nessa casa e eu tenho certeza que nós teremos um ótimo debate. O senhor é pastor de qual igreja? Assembleia de Deus Nações de Cristo, ela fica na rua Além Douro, número 45, no Jardim Clipper, Zona Sul de São Paulo. E o senhor dá aula? Dou aula no SBL, Seminário Batista Livre, pastor Jamierson e outros seminários também. E lá no Batista Livre fica onde? O endereço está do seminário de cabeça, eu não sei. Está em Guarulhos, ali próximo do centro, mas o endereço de cabeça eu não sei. Sem problema nenhum, é só entrar no site do seminário. www.sbl.com.br, tem todas as informações por lá. Mas o senhor é da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. E dá aula no Seminário Batista? Dou aula no Seminário Batista. Os batistas estão mudando. Vou convidá-lo para dar uma aula lá no curso de Teologia Adventista lá também. Com certeza. Glória a Deus. Eu brinco, né? Mas graças a Deus está havendo essa abertura, porque no céu não haverá condomínio fechado, não haverá. Pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Então nós vamos lá ser um povo só, uma igreja só, e não é a sua, tá? Nem a minha. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, a gente já volta. Morte, ressurreição, alma, imortalidade, paraíso, inferno, todos esses termos são muito presentes dentro do meio evangélico e, de alguma forma, todos eles estão muito relacionados. Porém, apesar dos grandes debates teológicos sobre a questão, ainda existe muita dúvida sobre o tema. Por isso, hoje nosso debate tem a seguinte proposição: se os mortos não têm consciência, como adorarão a Cristo no lugar em que estão? Temos nesse assunto uma divisão muito grande dentro da teologia. E quando eu digo grande, pode acreditar que é enorme, pois são dois olhares completamente diferentes sobre o assunto. Temos aquele grupo que responde nossa pergunta com um enorme sim, afirmando que a alma é imortal. Já do outro lado, o não também é muito grande, com um grupo afirmando que a alma não é imortal. Vamos colocar as duas posições em evidência, mas antes é importante fazermos uma definição sobre a alma. Primeiro, uma questão é muito clara: Deus é o criador da alma. A Bíblia relata que após formar o corpo de Adão, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, fazendo-o alma vivente, ou em algumas versões da Bíblia, ser vivente. Outro detalhe importante é: precisamos definir em qual momento o tema imortalidade da alma aparece. Isso acontece durante o estado intermediário, tempo entre a morte e a ressurreição. É aqui que aparece a pergunta: o que acontece com a alma depois da morte? Feitas essas ponderações, vamos aos fatos. Temos dois grupos: os imortalistas, que acreditam que a alma é imortal, e os teólogos que defendem o sono da alma, ou seja, a alma dorme, só depois ressuscita junto com o corpo. Se depois de todas essas explicações você ficou assim igual eu, todo perdido, não se desespere. Nosso debate de hoje está só começando. Ainda vamos aprender muito, por isso, fique ligado. O Vejam Só já está no ar. Muito bem, muito legal a matéria. E a gente vai, como o tema hoje é presidencial, nós vamos dar a palavra ao pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Ele é o mais velho dos dois debatedores, pela primeira vez. Nas participações dele, né? Ele terá 4 minutos para expor o ponto de vista que irá defender. Muito obrigado, reverendo Weber. Realmente é a primeira vez que eu vou começar, né? Porque o pastor Paulo é um adolescente comparado comigo, né? Nascido já no ano de 85. 85 eu já estava quase começando o segundo grau. E por isso vamos começar
como declarando mais uma vez aquilo que nós já declaramos em outras ocasiões aqui também. Para nós, adventistas do sétimo dia, existe uma certa diferença às vezes, na maneira como as pessoas entendem, como nós entendemos a antropologia bíblica. Na antropologia bíblica, como nós entendemos, não é a questão se a alma é imortal ou se a alma não é imortal. O que constitui-se a alma, em que se constitui a alma. O texto basilar para nós é Gênesis 2, verso 7, que diz que o homem, aquele boneco de barro ser insuflado pelo sopro divino, o Neshmat Hayah, ele receber o sopro de Deus, ele se torna uma alma vivente. Ele não possui dentro de si uma alma, uma parte imaterial, que seria imortal ou que dormiria. Para nós somos holistas. A nossa concepção é holística. Em outras palavras, a composição do ser humano, em espírito, o Ruach, ou o Neshmat, ele transforma o ser humano em uma entidade única, que essa entidade, ela recebe o nome de Nefesh Hayah, alma vivente, ou ser vivente. É por isso que nós nos alinhamos muito mais com Hans Walter Wolff, com Oscar Cullmann, com vários eruditos, especialistas em George Ernest Wright, especialistas em antropologia bíblica, que nos dizem que, na verdade, esta concepção de que há uma alma, um ser, uma tripartição, ela tem a ver muito mais com o pensamento grego do que com o pensamento judaico, com o pensamento hebraico. E esse pensamento hebraico, ele vê o homem de uma maneira uniforme, de uma maneira íntegra. Não há uma parte que sobrevive. Eclesiastes 9, por exemplo, nos fala que Hebreus fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, mas Eclesiastes 9 fala que o homem, quando morre, ele não tem conhecimento mais de absolutamente nada. Eclesiastes 9, verso 5. Não tem nenhum conhecimento mais de nada. No livro de Jó também nos diz que quando ele se levantasse, ele reconheceria Deus. No Salmo 115, verso 17, nos é dito que aqueles que morrem dessa região do silêncio, ou Sheol, ou região do silêncio, não louvarão a Deus. No Salmo 6, verso 5, também é dito que não há nenhum tipo de louvor na sepultura. Isaías 38, verso 18, nos diz também que o Sheol não louva a Deus, não há nenhum tipo de louvor. E para nós, então, por que isso acontece? Porque, utilizando de linguagem poética, utilizando de uma linguagem estilisticamente poética, as verdades que são declaradas nas Escrituras nos levam para um conceito antropológico que preclude a ideia de uma alma imortal, ou mesmo de uma alma que dorme no sentido de algo que está separado, está oculto, separado dentro o corpo está dormindo, está destruído e a alma está dormindo inconsciente. Não. O ser humano integral está inconsciente. O ser humano integral não tem consciência nesse período chamado período intermediário. As expressões que são utilizadas, textos que são utilizados muitas vezes, como Lucas 16, ou o próprio texto de Filipenses 2, verso 10, ali há nessa visão de que ali está se falando a respeito de pessoas hoje adorando a Deus, há uma desconsideração do contexto, da estrutura literária e da própria tradução do texto, do termo, e dos melhores estudos eruditos a respeito desse termo hoje, desse capítulo. O capítulo em si não está relacionado com o que acontece neste momento, mas há uma sequência da kenosis para o retorno de Jesus para a sua exaltação final. De forma sumarizada, nós acreditamos então que o ser humano é único e ele espera na sepultura até o dia da grande ressurreição, que é a grande esperança, a tikva, que nós entendemos dentro da Bíblia. Muito obrigado. Esse foi o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Agora, 4 minutos para o professor Paulo Henrique, do Seminário Batista Livre. Muito bem. Eu entendo um pouco diferente do professor Sérgio, utilizando os mesmos textos. Eu entendo que é importante analisarmos o texto pelo texto, essa é uma das regras aí, ou pelo menos um dos princípios da exegese, e analisando esse texto de Gênesis, capítulo de número 2, o verso de número 7, ele vai falar assim: Beapa nishmat hain haihi vaihi ha'adam lenefesh hayan. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma para viver. Lenefesh, eu tenho aqui uma preposição, para. Então, eu estou falando para viver ou para a vida. É interessante que o ser humano, a raça humana, ela não é eterna, diferente. Ele não tem um conceito, um princípio eterno. Deus, ele é eterno, ou seja, sempre existiu. Porém, quando o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele herda
à semelhança de Deus e ele passa a desfrutar da eternidade. Então o texto fala para a eternidade, ou seja, viver para sempre. Você vai morrer ou você sofre eternamente ou você vai desfrutar de uma paz eterna, e é por isso que a gente está aqui pregando o Evangelho, falando sobre essas questões. Agora, é interessante que esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 10, Paulo ele vai escrever provavelmente aí em volta do ano 61, ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, e quando ele vai escrever esse texto, ele faz algumas recomendações. E uma das primeiras recomendações que Paulo faz é relatar ao povo como estava o seu psicológico, o que ele estava passando dentro da prisão. Um outro ponto também é encorajar a igreja a se manter firme e inabalável, porque as pessoas estavam atacando a igreja. Então, Paulo quer ali encorajar a igreja a se manter firme às doutrinas que ele havia estipulado ou estimulado o povo. O ponto C é dizer para os irmãos ficarem no amor fraternal, porque as pessoas estavam querendo umas ser maiores que as outras, tanto é que ele, quando vai falar, ele vai falar assim, considerem os outros superiores a vocês mesmos, tenha o sentimento de Cristo, que embora sendo Deus, não teve como usurpação de ser igual a Deus, era algo que deveria se prender. E aí, o ponto D é recomendar 2 obreiros, então ele recomenda Timóteo e Epafrodito. No ponto E, é advertir a igreja contra as seitas que estavam levando para o legalismo, o antinomismo e também os libertinos, que eles queriam colocar na igreja uma espécie de misticismo judaico. Então, Paulo estava orientando para que eles ficassem firmes com relação a isso. E o ponto F, que é o cerne da nossa questão, mostrar a importância cristológica relevante do momento histórico, porque tem uma cristologia envolvendo aqui, e aí ele trabalha o passado, o que Cristo era, o presente, quando ele escreve, o que Cristo representava ali naquele momento, e a ideia do futuro, trazendo um contexto escatológico e apocalíptico. Esse texto de Filipenses capítulo de número 2, o verso de número 10 e 11, em grego diz assim: Ena entu onomati esupangoni, campsi eporânio, kai epigeion kai katarritonion. Esse termo, ele vai dizer o seguinte: para que ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar no céu e na terra e debaixo da terra. Então ele está dizendo que debaixo da terra alguém vai ter que assumir um joelho, esse joelho é o corpo, para adorar e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, você ouviu os dois e agora vai tirar suas próprias conclusões, quer dizer, agora no fim do programa, mas agora você vai responder a nossa enquete. Nesse momento, o que é que você pensa a respeito desse assunto? Vamos lá para o facebook.com/programa Vejam Só. Você crê na sobrevivência da alma ou do espírito, né? Se você é tricotomista ou dicotomista, tanto faz, quando o corpo morre? Sim ou não? Então, a parte material, se é que ela existe, sobrevive ou não à morte do corpo? Responda e ao final dessa edição veremos o resultado parcial, tá bom? Temos agora um recado muito importante para você, voltamos já já com as inquirições mútuas no Vejam Só. Muito bem, vamos começar então as inquirições. O pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o mais velho dos dois debatedores e fará sua primeira pergunta em 3 minutos ao professor Paulo Henrique. Professor Paulo, antes de nós entrarmos aqui no texto de Filipenses 2, que eu concordo em parte com a estrutura literária que o senhor apresentou, não concordo com a conclusão final ali com relação ao termo katarnonion, mas eu queria só voltar um trecho na sua fala. E eu fiquei curioso com relação a qual a regra gramatical que o senhor utilizou, na verdade, para ligar a preposição lamed no hebraico, que diz lenefesh hayah, com a palavra eterno, que não está no texto, e a vida para se transformar em eterno. Eu, assim, por ser judeu e por uma característica apaixonado pela língua hebraica, eu entendo que a preposição ela é inseparável, ela deveria ser ligada aqui, como ela está ligada no texto, com lenefesh, e não com hayah. Não ler hayah. O texto não diz ler hayah. Diz lenefesh.
Então, é para o ser, para a vida, não, para o ser ou para a alma, como alma. O lamed em hebraico ele pode ser um lamed auctoralis, ele pode ser vários tipos de situações do lamed, em relação a, para, alguma coisa, transitoriedade de um lugar para outro. Mas, de qualquer maneira, independente do seu significado específico, eu não consigo ver no texto, e aí é uma questão basilar aqui, só para entender o seu pensamento. Eu assisti um trecho do seu vídeo sobre esse assunto, não assisti inteiro por uma questão de falta de tempo, mas eu queria entender a regra gramatical que o senhor utilizou para transpor o lamed do nefesh para o hayá. Essa é a pergunta? Ela não está relacionada especificamente, mas com o texto, o tema em si, quando ele nos trouxe ali a explicação de Gênesis 2:7. Ele entendeu a pergunta, Sim. Mas eu e todo mundo não. Explique em português. Qual é o sentido da sua pergunta? O senhor ainda tem A pergunta é a seguinte, na verdade, porque a tradução normal que nós encontramos em Gênesis 2:7 é que o homem se tornou alma vivente. Certo. Básico. Isso como diz o professor Jamieson, costuma dizer, né, o consenso é um consenso. E o professor Paulo, ele apresentou que ali, na verdade, o homem se transformou, ele foi transformado para a vida eterna, para a vida. Se eu entendi errado, por favor, me desculpe. Mas que ali, na verdade, ao invés de dizer para a alma vivente, o texto hebraico que diz Haim vai Adam lenefesh hayá, estaria ligado com o lamed, não estaria ligado com o nefesh, mas estaria ligado com o hayá, para a vida. A tradução fica diferente. Eu queria entender qual é a regra gramatical na língua hebraica que nos permitiria ter essa leitura. Muito bom. Agora nós entendemos. Professor, 3 minutos. Bom, o senhor colocou a expressão como se fosse lehayá. Eu não falei lehayá, eu falei lenefesh. O texto hebraico diz assim, Be'apá nishmat haim, vai re-hadam lenefesh hayam. Então, o lamed, a preposição, está unida aqui a nefesh, é o substantivo. Então, lenefesh para a alma. Fica sem sentido, ninguém vai traduzir para a alma. E aqui eu tenho hayá, vida. Então, para viver. Se tornou alma para viver. Alma vivente. É isso que eu falei. Por quê? A expressão alma, nefesh, Deus cria essa alma. Quando Deus cria essa alma, tem uma pergunta que eu vou deixar, se eu quiser responder, pode responder depois. Quando Deus cria essa alma, Deus cria e ela está em seu poder. A alma que Deus criou, em algum ponto no Marco 0, ela está no poder de Deus. E Deus passa a revelar essa alma para fazer parte do composto, porque o ser humano não é apenas alma. A alma, e Paulo vai falar isso, soma psiquicon, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, o corpo soma, psirre, né, soma psiquicon. É um composto daquilo que é o ser humano. E aí ele vai falar que todo o vosso corpo, alma e espírito seja encontrado irrepreensível até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quer dizer, separar a alma do espírito e do corpo para falar que só a alma é o todo, ou só o corpo é o todo, ou só o espírito é o todo, é contra a regra bíblica aqui. Agora, por que eu traduzi dessa forma? E soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma para viver. Porque a alma que estava no poder de Deus, ela assume o boneco, ela assume ali, como o senhor muito bem colocou no início, e passa a viver. O boneco não vivia, então ele se tornou porque dá uma ideia de caminhar, de viver e começar a descobrir tudo que tinha aqui embaixo. Então, mais uma vez, lenefesh para a alma, hayam, viver, alma vivente, se tornou para a vida, se tornou... É o ponto marco ali, vai começar a viver a partir daquele momento. Então, a regra não é criada, é o que o texto fala. Lenefesh hayam, para vida, alma para vida, alma vivente. É essa a ideia que o texto trabalha e é essa ideia que eu trabalho aqui. Concluiu? Concluí. Seus comentários, pastor, 3 minutos. Pois é, professor, mas o problema, na verdade, eu entendi, na verdade, eu não disse que o senhor colocou o lamed junto com o hayá, é que na sua tradução o senhor coloca assim, e repetiu mais uma vez agora. A questão de pronúncia, nefesh ou nefesh, isso é o de menos, mas assim, o lamed, ele está intrinsecamente associado ao nefesh, ou nefesh. Eu pronuncio, na verdade, uma pronúncia mais ligada ao tamim mikra. Então, o nefesh do que é o hayá. Então, não existe uma regra hebraica que me permita traduzir teologicamente, não tem problema nenhum. Teologicamente, a teologia, você pode fazer a teologia como quiser. Mas, gramaticalmente, existe um problema sério quando a gente faz, na tradução, o senhor não está transpondo o texto, não é questão de incluir uma variante textual, mas de transformar, na interpretação, na tradução, levá-lo, tirar o lamed do lenefesh para o lehayá, porque se tornou alma para viver. O texto não diz isso. O texto diz que o homem se tornou alma vivente.
alma vivente. O homem começou a viver. E aí é necessário que o senhor volte, por exemplo, para manter essa interpretação que não é gramatical, é teológica, o senhor precisa retornar, e foi o que o senhor fez basicamente, retornou ali a ideia de que a alma teria sido pré-criada. A alma existiria e ela é insuflada através do Nishmat, né? Mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Que a alma já existia no poder de Deus e que ela é insuflada dentro do ser humano e ela passa a viver naquele momento, ela é colocada no ser humano e toma controle. Eu não vi isso no texto. E eu não consigo entender a regra gramatical. Na verdade, eu confesso a minha ignorância nesse sentido, se existe uma regra gramatical que permite essa transposição, e eu não conheço nenhum comentarista ou algum hebraísta que aceite mesmo comentaristas e hebraístas que são imortalistas, como Kyle Delite, por exemplo, ou alguns outros homens. O texto de Tessalonicenses 5:23, né, 5:23, eu me recordo quando eu estava estudando grego com William Carey Taylor, não com ele especificamente, mas a gramática dele, né? Senão seria muito mais velho do que eu realmente já sou, mas ele explicando esse texto, ele diz, há aqui um pleonasmo que é utilizado na língua grega para se descrever a totalidade do ser humano e não a preocupação com triparticionar o ser humano. Dessa maneira, Taylor diz que nós deveríamos entender todas as vezes em que existe a posição das expressões nesse sentido. E William Carey Taylor não era imortalista, ele era batista, um dos grandes homens Era batista, né, professor? William Batista, um dos grandes gramáticos da língua grega, e nesse sentido ele segue Robertson, estou até com a gramática do Robertson aberta aqui, e ele fala exatamente a mesma coisa, que essas expressões não podem ser forçadas no sentido de apresentar uma dicotomia ou tricotomia do ser humano, mas para expressar o seu todo, a necessidade de que o todo, sua inteligência, sua vida, sua materialidade sejam todas entregues nas mãos de Deus. Muito obrigado. Vamos lá. Professor Paulo Henrique, o senhor tem 3 minutos para formular uma pergunta ao pastor Sérgio Monteiro. Perfeito. Só aproveitando o tempo que eu tenho aqui da pergunta, trabalhar essa questão ainda de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Eu não estou criando uma regra nova. Estou trabalhando apenas com aquilo que o texto diz. Que não é questão de falar, o gramático X fala isso, aquilo. É o texto hebraico. E o texto hebraico fala Lenefesh Hayah. E a tradução? O fôlego de vida, o homem se tornou alma para viver. Alma vivente. Se ele se torna alma vivente é porque ele não vivia, ele era só um boneco. Ele só passa a viver depois do sopro. Se esse sopro não existia, como ele se torna alma vivente? Ele passou a ser vivente, alma vivente, a partir do sopro. Deus sopra em suas narinas e ele levanta do chão e começa, a partir daquele momento, a viver. Então, não vejo problema nenhum aqui, alma para viver, porque ele era uma alma e vai viver em outro estado, inclusive vai viver aqui na terra. Deus coloca ele num jardim, para ele viver aqui. Essa alma não existia? Não. E como que Deus sopra aquilo que não existe? Nishmat. Ainda estou no meu processo aqui. Segue. Então, a questão aqui é a seguinte, a pergunta que faço para o senhor é, em que momento Deus cria a alma? Em que momento Deus cria essa alma se ela não é pré-existente? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Sim. 3 minutos para a sua resposta, então. Isso é uma pergunta que tem um problema sério de raciocínio circular, na verdade. O raciocínio de que a alma tem que ser pré-existente, então quando é que ela cria? O texto é bem claro. Na verdade, a alma não é algo pré-existente. Quando eu disse aqui Nishmat, percebe que o texto tem uma preocupação, o autor sagrado, Moisés, Moshe Rabbeinu, ele tem uma preocupação muito clara aqui em desassociar essa ideia, porque é uma ideia que era comum dos egípcios, de outras pessoas da pré-existência, de insuflamento, de reencarnações, que vai aparecer no judaísmo posterior como o Gilgul, né, no judaísmo muito posterior. Então, novamente, o texto não diz que o homem era uma alma que vivia de um estado e passa para uma alma que agora vive em outro estado. O que Deus insufla no ser humano, que ele sopra, não é nefesh ou nefesh. O que Deus coloca é nishmat. É nishmat. São palavras diferentes. Então, o que Deus coloca, Deus não criou a alma anterior e agora, através do seu sopro, dá uma ordem, como até inclusive aparece em algumas mitologias judaicas, em alguns mitos do meu povo, ele não cria uma alma no 3º dia, no 4º dia, e preserva no jardim das almas, e etc., e ordena que entre no ser humano. O que ele sopra no ser humano é o nishmat. Texto B, nishmat Haim vai rir Hadam lenefesh hayah.
O texto não existe a menor possibilidade desse texto dizer que o homem existia como uma alma anteriormente e em seguida ele passa agora a viver com um estado anterior diferente de uma alma e passa a viver como um outro estado de alma. Não é uma questão de uma regra gramatical. A questão da regra gramatical é para nos auxiliar a entender qual a possibilidade de se entender nefesh para viver. Era só isso. Era nesse sentido. Então, o que é que Deus, quando Deus cria a alma? Neste momento. Porque a alma é o ser humano integral. Ele não pré-criou e depois a insuflou e entregou, etc. Ele cria aqui. Aqui o ser humano, pela ação divina em juntar o Adamá com o Nishmat, cria o Nefesh. Essa é a concepção bíblica, essa é a concepção que nós temos. Ainda tem bastante tempo, mas eu já devolvo lá. Não, mas então esclarece para nós, os leigos, o que é Nishmat? Nishmat é o sopro. Nishmat é o sopro. Existem várias palavras em hebraico que são utilizadas para... Vocês dois estão se entendendo muito bem. Eu e o resto estamos boiando aqui. Esse é um problema sério da gente fica estudando essas coisas, né? Nishmat, existem várias palavras hebraicas que são utilizadas para descrever essa sopro, fôlego, espírito, essas coisas. Ruach, Nishmat, Nefesh, Neshama. Elas são palavras que estão relacionadas com princípios. Elas são interessantes porque o meu doutorado é nessa área e elas estão... Eu vou ter que... Só uns 5 segundinhos a mais. Vai. Elas estão relacionadas a órgãos e os sons que eles produzem. Tanto nas línguas semíticas, no ugarítico, no acadiano, no sumério, várias outras línguas, utilizam palavras parecidas para descrever os sons, quando ele entra, quando sai e a maneira como nós pensamos. Então, o que são, na verdade? São palavras diferentes para descrever o fôlego que nós temos e a vida que nós possuímos. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Seus comentários, professor Paulo Henrique. Então, na verdade, precisa bater em cima dessa tecla de dizer que a gente precisa definir o que é Nefesh, o Nefesh. A versão King James vai traduzir a expressão por alma, vida, garganta. Das 775 ocorrências que ela aparece na Bíblia hebraica, 155 é utilizada por alma. Então, vai significar alma, 119 vezes vida, 19 vezes pessoa, 30 vezes coração, 9 vezes criatura, 10 vezes morto, 8 vezes corpo, 7 vezes desejo, 5 vezes vontade, 4 vezes prazer, 3 vezes homem, 7 vezes apetite, 1 vez animal, 2 vezes paixão e assim por diante. Claro que o que determina o que significa ou não, e aí eu entendo que nem tudo é uma polissemia, não é isso. Cada contexto que vai determinar o que a palavra significa ali. Agora, eu não posso falar que Nefesh ou Nefesh é o todo, porque Paulo, que era judeu, também não entende dessa forma. Paulo não está falando que a alma, inclusive, ele quando vai traduzir a alma Nefesh por garganta, não vai falar que a garganta não é o todo do ser humano. A garganta é uma parte. Tanto é que Nefesh não é o todo, é que nós temos a parte diferente, que é o boneco. O boneco estava ali e ele recebeu o fôlego de vida. Então, existiu uma união do sopro com o protótipo que era o boneco ali. Então, eu não posso falar que Nefesh é o todo. Nefesh é uma parte. Agora, é interessante que o texto de... Deixa eu dar uma olhada só no texto aqui. Aqui. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, vai falar assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando ele fala que o espírito volte a Deus que o deu, eu entendo que esse espírito, ou esse fôlego de vida que Deus soprou no homem, estava em seu poder. Ele teve que ser criado. Se ele teve que ser criado, olha como Deus faz. Deus desce no jardim e cria o homem. Depois que Deus cria o boneco, ele sopra esse fôlego de vida nesse homem. Existiu a união do corpo com a parte imaterial que estava no poder de Deus. Se eu falar que ela não foi criada, ela surgiu do nada, é um fantasma? Não surgiu do nada. Deus criou, soprando nas narinas do homem e se tornou, então, um homem para viver. Porque ele não vivia, era só um boneco. Muito bem. Primeira rodada está concluída, vamos para a segunda rodada. O pastor Sérgio Monteiro faz a segunda inquirição em 3 minutos.
Eu quero só, antes de fazer a inscrição, para nós irmos para o texto, a minha próxima inscrição é relacionada especificamente ao texto de Filipenses 2, mas só se nós olharmos, por exemplo, eu percebo, professor Paulo, que existe uma confusão muito grande entre o que é soprado e o que se torna no seu pensamento. Eclesiastes 12, verso 7, não fala de nefesh, fala de ruach. Então, o que é soprado não é necessariamente a mesma coisa que está lá em nefesh. De novo, Gênesis 2 fala que o resultado da união do nishmat, ou da união do sopro de Deus, para utilizar expressões em português, né, para ficar mais simples. Por favor. Está ficando complicado isso, né? Mas as expressões... Lá ele diz que Deus soprou o nishmat, o fôlego, e este fôlego, junto com o boneco de barro, né, com o Adamá, com o protótipo, ele se transforma em alma vivente. Então, assim, independente do campo semântico, eu prefiro falar de campo semântico, porque até agora... A maior parte das pessoas que falou de polissemia, aqui nos debates, etc., não sabe o que é polissemia. Mas isso se chama campo semântico, o que você está apresentando ali. E quando nós falamos do campo semântico ou do campo de tradução de nefesh, maravilhoso, perfeito. Existem várias palavras na língua portuguesa que traduzem nefesh, mas nenhuma delas significa necessariamente, no seu contexto original, alguma parte imaterial, imortal, ou principalmente imortal do ser humano. Ruach, que é o Eclesiastes 12, verso 7, não diz que a alma volta a Deus. Diz que o Ruach, que é a expressão utilizada nas línguas semíticas para o som que faz quando o ar passa pela garganta, de acordo com as guturais hebraicas, inclusive. Um Ruach. Né? Você vai encontrar no Ugarit, vai encontrar em Acadiano, em várias línguas passadas. E existe um artigo muito interessante na revista Vox Scripturae de um autor da Universidade Federal do seminário de Santa Catarina, não me recordo qual é, Batista, se não me engano, em que ele descortina os vários significados e contextos nos quais essas palavras aparecem e como elas devem ser traduzidas baseadas no seu contexto e na sua compreensão nas línguas semíticas próximas. Eclesiastes, já voltando aqui, isso posto, eu acho que a gente já falou bastante sobre a base, mas no texto específico do capítulo 2, verso 10, o professor disse ali que embaixo da terra alguém vai estar. Eu queria só entender, e aqui é uma questão de entendimento também, qual é a base textual para se entender o termo katartonion como uma referência aos mortos, já que o texto é um rapax legomenon, ou seja, aparece somente aqui, em Filipenses 2:10. Então, a sua pergunta é... Qual é a base textual, linguística, que nos permite entender aqui embaixo da terra, que em grego é katartonion, como sendo uma referência aos mortos. O senhor entendeu a pergunta? Sim. Então, 3 minutos para o senhor. Bom, esse texto o senhor trabalhou a questão do rapax legomeno, né? Essa expressão só aparece essa vez e nesse caso, nesse texto, tem que recorrer, então, ao estilo literário. Ela é um acréscimo? É uma adulteração textual? Não. Então, eu preciso trabalhar o seguinte. Essa expressão, katartonion, é um adjetivo genitivo plural, masculino. Ou seja, ele vai trabalhar a junção de duas expressões. Kata, que é a preposição que significa abaixo de acordo com, e denota um movimento de difusão de direção. Ou seja, do mais alto ao mais baixo. No texto, o Paulo vai falar o seguinte... Quando ele fala que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele está falando de uma posição superior. Ele se esvazia desse contexto de privilégios e assume a forma semelhante dos homens para viver aqui embaixo. Então, essa expressão, de acordo com, abaixo de, ele vai trabalhar que ele sai de lá e vem para cá. Ele faz um contraposicionamento da ideia superior da ideia inferior. E rinion é um substantivo que significa... vai trabalhar a ideia das terras subterrâneas aqui, um local das profundezas, né? Nós temos aí Sanford Lerso, a gramática de Wiener, na página 146, que vai trabalhar essa questão. A ideia aqui, que embaixo da terra as pessoas vão clamar, ou embaixo da terra vai ter alguém que vai falar de adoração a Deus, um texto que vai trabalhar bastante essa questão, o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11, vai dizer o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Eles estão num lugar que não é aqui, esse lugar que não é aqui, eles estão clamando.
Se eles não tivessem consciência ou não tivessem o poder de falar, como eles estariam clamando? E ele viu, e ele está falando o seguinte: até quando? Como se fosse um questionamento. Senhor, vai demorar para o Senhor voltar? A gente está aqui, está esperando e ainda acredita nisso. Até quando o Senhor vai exultar de julgar as nações, os habitantes da terra? E ele vai dizer o seguinte: então cada um deles recebeu uma veste branca e lhes foi dito que esperasse um pouco mais de tempo. Aqui eu vejo primeiro eles falando. Segundo, eu vejo um diálogo. Alguém chega para eles e fala o seguinte: espera mais um pouco. Ele tarda, mas ele vai retornar. E retornando, com certeza vocês vão sair daqui. E aí ele segue dizendo o seguinte: até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse capítulo 6, 9 e 11. Muito bem. Seus comentários, pastor Sérgio? Eu quero fazer o comentário baseado em por duas frentes, primeiro, de uma forma bem simples. E eu vou começar pelo final da fala do professor Paulo. Na minha visão, nós temos um problema sério ao ligar esse texto aqui com o texto de Apocalipse. Porque o texto de Apocalipse, ele é um texto, uma regra, por exemplo, do George Eldon Ladd, da hermenêutica bíblica, é que o Apocalipse é simbólico a não ser que você tenha algo que lhe demonstre que é literal. Eu fui lá e colocou o que eu acredito que é literal. Mas aí nós temos um problema com relação ao seguinte, para ligar com um aqui. Esse altar é literal? Será que o altar, existem almas que estão embaixo do altar? Esse altar está no céu, ele está na terra? Esse altar, qual é a literalidade, o que nos permite entender literalmente esse altar? Óbvio que toda parábola, e o senhor conhece literatura judaica, o senhor sabe como funcionam parábolas na literatura judaica. Parábolas, ou não apenas as parábolas nesse sentido, mas também a literatura apocalíptica, muito bem descrita por J.J. Collins na Imaginação Apocalíptica, e ele fala a respeito das visões de Enoque, que mesclam elementos literais com elementos simbólicos. Por exemplo, o próprio Apocalipse, no livro de Enoque, fala que o cavalo pisará o lagar do seu sangue até a altura do seu peito. Qual é o elemento literal? Um cavalo. Mas qual é o elemento simbólico mesclado? Um lagar cheio de sangue, que não necessariamente é literal. Então, assim, nós temos essa mescla na literatura apocalíptica, principalmente na literatura apocalíptica judaica. Isso vai diminuir um pouco na literatura apocalíptica cristã do segundo e terceiro séculos. Essa mescla da literalidade com o simbolismo. Por outro lado, me pareceu e me corrige se eu estiver errado, pode me corrigir sem problema nenhum, inclusive no meu tempo, não tem problema, quando o senhor diz que katartonion deveria ser aparentemente ligado aqui à visão das almas debaixo do altar. Me parece um pouco, a causa mais problemas do que corrige, do que nos ajuda a compreender o texto de Filipenses 2, verso 10. Análise gramatical perfeita, não existe nenhum tipo de problema com ela, mas veja, essa expressão, um rapax legomena, aparece, ou seja, uma palavra que aparece única vez no texto bíblico, ela é comum na literatura grega. Muito comum na literatura grega para descrever os deuses subterrâneos, os demônios. Por exemplo, Zeus katartonion é utilizado por Plutarco, e essas expressões designam, nesse sentido, os poderes que estão abaixo da terra, não necessariamente homens mortos, nem seres mortos. Utilizando a sua estrutura, que eu concordo, do texto, quando nós olhamos a dinâmica da kenosis, do passado, ela vem do passado, do ponto de vista do autor, e aqui utiliza um aoristo subjuntivo, né, que tem um efeito de futuro, tanto para o confessar quanto para o campse, que é o dobrar os joelhos. Do ponto de vista ali, nós temos o passado, que era Cristo, quando ele se humilha, ele era Deus, morfê, depois ele se humilha, ele passa agora recebe de Deus um nome, e no futuro, na parousia, todos os poderes do mundo e todo o universo, de acordo com 1 Coríntios 15, também reconhecerão nele o Senhor. Poderes celestiais, humanos e demoníacos também. Muito bom. Professor Paulo Henrique, sua segunda pergunta. Tenho 3 minutos? 3 minutos. Perfeito. Queria já aqui ainda aproveitar para trabalhar essa questão. Quando o senhor fala de almas que estão em outros lugares aqui, que tem consciência e tudo mais, está claro em Apocalipse que essas almas elas têm consciência, e o senhor questiona a questão da literalidade textual. Se a gente trabalhar o sistema Pardês, a primeira regra que você começa é analisar a questão gramatical, a questão estrutural, a palavra. O básico é você conhecer a língua e o idioma. E aí muita gente vai surgindo, falando de hebraico, falando de grego, dizendo, a palavra é tal e não sei o quê, e não sabe. Você dá um texto na mão, ele não lê, ele não trabalha essa questão. Então, como eu sei que aqui eu tenho elementos que são verdadeiros aqui, né? Ou aqui é uma...
como é o nome? É uma ficção, é simbólico alegoria. ou é literal? É alegórico ou é literal? Primeiro, por que é literal? O senhor questionou a ideia do altar. Mas por que então eu não questiono as pessoas que morreram por Cristo? Porque essas pessoas que morreram por Cristo são pessoas reais e verdadeiras. Essas pessoas que morreram por Cristo, que são reais e verdadeiras, estão desejando a volta dele, porque eles receberam um tipo de mensagem dizendo o seguinte: você vai sofrer pelo nome dele, vai acontecer alguma coisa com você, isso a gente tem em toda a história da igreja, mas ele vai voltar para resgatar vocês. E foi feita uma promessa, João capítulo 14, não, fica tranquilo, eu vou voltar, e onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Então, a primeira questão aqui, eu tenho muitos elementos para dizer que esse texto, ele é literal, usando inclusive uma das regras de interpretação judaica, o sistema Pardes. Agora, outra questão aqui também é que quando Jesus ele desce às profundezas da terra, e aí o pessoal vai questionar, eu entendo, Paulo vai trabalhar que Jesus desce às partes mais baixas da terra. Ele vai dizer o seguinte: Katebi está katutera meriteges. Ele desceu nas regiões inferiores da terra. Efésios capítulo 4, versículo de número 9. Esse artigo tis, que é um genitivo feminino singular, de oposição, de novo trabalhando aquilo que Paulo fala, com a expressão que o senhor falou, que era um apatis legômeno, trabalhando a ideia do kata, que só aparece aqui e tudo mais, mas aqui Paulo usa outra expressão, o mesmo caso aqui, que traz a ideia do mesmo genitivo, e esse genitivo vai falar que ele, o mesmo que subiu, ele usa até como se fosse até não é um pleonasmo aqui, mas é um superlativo, aos mais altos céus, é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. E aí a gente tem a ideia de Pedro, que vai trabalhar, que ele desce às profundezas da terra e ele prega aos espíritos em prisão ali, e esses espíritos ouvem ele proclamar a sua vitória sobre aqueles que não acreditaram na palavra que é pregada, desde Moshe Morraveno até a vinda de Yeshua. E a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte, eu aproveitei aqui e embalei. Bom, a questão é a seguinte: se a alma morre, como explicar a sua consciência, o seu clamor em Apocalipse capítulo 6, verso de número 10? Voltamos à mesma questão, 3 minutos. Que já foi respondida, no meu ponto de vista, porque nós consideramos o texto como um texto simbólico. E eu entendo, mas veja, o sistema Pardes, deixa só para explicar para aqueles que não sabem, Pardes é uma metodologia judaica, Pardes é uma palavra que significa jardim, né, em persa, em hebraico, e ela tem a ver com 4 níveis de interpretação dentro do judaísmo, que é o Peshat, que é o primeiro nível, depois você tem o Remesh, que é o segundo nível, o Drash, que é o nível de interpretação homilia, e o último, que é o Sod, que é o nível mais profundo do texto. Esse texto, somente os cabalistas, os homens com maior, os profetas poderiam aceder. E para nós, estamos destinados a chegar no máximo até o Drash, que é o de homilia, para fazer sermões, etc. Ocorre que, quando nós utilizamos o conceito judaico, eu tenho um texto muito legal de uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, que ela fala a respeito disso, se deve evitar a utilização dele dentro da literatura apocalíptica. Deveria evitar, mas isso não é o ponto nesse sentido. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 6, versos 9 a 10, nós olhamos, por exemplo, a ideia do altar que o professor Paulo perguntou. A literalidade das pessoas traria literalidade ao altar? Não. A literalidade das pessoas diz que essas pessoas, e a figura do altar indica que elas foram oferecidas em sacrifício. Elas representavam ali a continuidade do sacrifício de Cristo de acordo com o texto bíblico, Efésios, Paulo e etc., de que completa os sofrimentos de Cristo. Elas não foram mortas porque tinham merecimento para morrer, mas justamente foram oferecidas, até num conceito judaico da intercessão do ser humano, dos 32 justos que existem, mas no conceito de que elas foram apresentadas como um sacrifício, elas não deveriam morrer, mas foram mortas de maneira involuntária. A ideia do altar traz exatamente isso, não tem nada a ver com um altar literal, absolutamente nada. E como eu disse, e aí eu repito, seria interessante a leitura do J.J. Collins na Imaginação Apocalíptica e vários outros textos que falam a respeito disso, e o World Biblical Commentary do Again, ele fala que não é necessário que se obrigue a existência de almas literais embaixo de um altar, pela existência de elementos literais. Isso é o conceito da parábola também. Se mesclam elementos literais, você não vai falar de seres humanos. Toda vez que você falar de ser humano tem que ser literal, você vai ter tudo na Bíblia absolutamente literal, inclusive homens falando com árvores e etc. Por quê? Porque o ser humano sempre é literal. O ser humano sempre é uma realidade, não literal necessariamente, mas uma realidade.
Então, para nós já está pré-respondida a pergunta, uma vez que nós consideramos o conceito como sendo, o Apocalipse 6, como sendo um texto primordialmente simbólico, indicando o fato de que os homens que entregaram sua vida por Jesus Cristo, como o senhor bem falou, não o fizeram porque tinham merecimento ou necessitavam morrer em decorrência de injustiças, mas o fizeram justamente pela injustiça dos outros e foram oferecidos em sacrifício, por isso, embaixo de um altar, para lhes indicar a ideia de sacrifícios. Seus comentários? Bom, eu continuo aqui, respeito o posicionamento do senhor, claro, mas como aquilo que me é de direito, eu discordo, claro. Entendendo que a pergunta não foi respondida. Por quê? O Jesus do texto que volta é literal. Então, eu não posso pegar... porque está assim, eu leio o texto e falo assim, isso aqui nesse texto é literal, isso aqui é figurado. Isso aqui nesse texto é literal, isso aqui é figurado. É mais ou menos o que o senhor está apresentando. O Jesus do texto que vai voltar é o Jesus do texto que as pessoas que morreram... Eu não falei que eles mereciam morrer. Eu falei que eles morreram porque eles optaram, eles escolheram a viver segundo Jesus. E eles morrem porque eles escolhem viver de acordo com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não traz privilégio, a mensagem de Jesus traz sacrifício, dor, choro. Eu não estou pregando a teologia do sofrimento, mas essa é a realidade do Evangelho, né? Muitos apresentam um Evangelho diferente, mas esse é o Evangelho do sofrimento. E esse Evangelho, esse pessoal, está clamando e demonstra que tem consciência. Como eu vou clamar alguma coisa que eu não sei o que vem para mim? Eles estão clamando aquilo que outrora já fora pregado a eles. Alguém falou para eles, assim, vocês vão sair daqui. Mas quanto tempo está demorando? Da ideia de impaciência aqui. Até quando? Denota tempo. Então, no meu ponto de vista aqui, a forma como o senhor trabalhou, infelizmente, não respondeu a questão. Agora, o grande posicionamento aqui é o seguinte, dentro da cultura judaica, nós temos 7 ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida vai do nascimento aos 3 anos de idade. Dos 3 anos de idade aos 7 anos, o menino ou a menina começa a caminhar, e dos 7 anos dos 13 ou 14 anos, 12 anos, eu tenho o bat e o bar mitzvah. Nesse ponto de vista, o menino e a menina começam a desenvolver, e aí eu tenho dos 18 anos ao casamento, então entra na parte adulta, já a questão familiar, e o judaísmo entende que agora, a partir daquele momento, não é o fim, você tem a morte. A morte não é o fim. Por quê? Quando você trabalha a criança que nasce, o casal tem um filho ali, e aí você vai nomear esse filho, é diferente de uma cultura ocidental, o nome do menino não é dado antes. O nome do menino, no momento ali, o nome do menino não é dado antes, é no momento do nascimento. Tanto é quando Jesus nasce, o pessoal só coloca o nome depois que ele nasce. Então, o que acontece? A prerrogativa de honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento ali, Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, se não me falha a memória, está honrar o pai e a mãe até depois da vida aqui, que é a morte. Então, pairava dentro da cultura judaica que você honrar o pai e a mãe, quando o menino ou a menina recebe ali um nome, se ele foi um tzadik e recebeu o nome de quem foi mais justo na família, estaria honrando ali, porque ele poderia estar próximo ou ela, vendo as atitudes daquele menino ou a menina e honrando essa ideia. Então, no meu ponto de vista, a cultura judaica é intrínseca em acreditar que a alma é imortal por conta de vários princípios, e esse é um deles. Muito bem. A gente tem que ir para o intervalo, já voltamos para a conclusão desse debate no Vejam Só. Sai daí. Muito bem, olha que tomada bacana, né? Os meus irmãos aqui, os gigantes da fé dessa noite, discutindo a questão da mortalidade da alma, do espírito, enfim. Né? Se os mortos não têm consciência, como adorarão a Cristo no lugar em que estão? Usando um dos textos, né, que fala de mortos conscientes, que é Filipenses capítulo número 2, verso 10. O pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia, terá agora 5 minutos para fazer a sua conclusão. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que nos assiste, pela sua audiência, por também nos permitir entrar na sua casa e falarmos a respeito da Palavra de Deus. Pastor Heber, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que é isso. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Angélica, a produção do Vejam Só, sempre muito gentil em nos convidar a estar aqui. Professor Paulo, um prazer falar contigo. A gente tinha combinado até de falar, vamos marcar um debate, e aí acabou acontecendo aqui no Vejam Só.
Que Deus abençoe muito a minha família. Eu quero mandar um abraço. E também está aqui hoje o produtor do meu canal no YouTube, meu canal Sérgio Monteiro. O Miquel está aqui com a gente hoje, me acompanhando. E eu quero agradecer muito àqueles que estão inscritos no canal também. Em relação ao tema especificamente, eu gostei como o professor Paulo terminou falando a respeito da cultura judaica, e porque é a minha vida. Eu gosto muito da cultura judaica, e até por uma questão de ser judeu, mas nós temos algumas dificuldades quando nós utilizamos, e eu fiz isso durante muito tempo também, quando nós utilizamos conceitos que nós entendemos como sendo judaicos, mas e os impomos ao Novo Testamento. Houve dois comentaristas chamados Strachan e Bilderberg, que escreveram no século XVIII, escreveram um comentário do Novo Testamento baseado no Talmud e no Midrash. E eles escreveram e trouxeram várias ideias e as colocaram para interpretar o texto do Novo Testamento. John Lightfoot fez a mesma coisa. Mas hoje nós entendemos que é perigoso esse tipo de comportamento, por uma razão. Porque uma grande parte daquilo que nós entendemos como sendo judaísmo, eles advêm do período do 2º século para frente, do período dos rabinos, dos tanaítas, dos amoraitas ou dos períodos dos estudiosos da Torá. Nem tudo que nós temos pode ser traçado de volta até o 1º século. A questão da imortalidade da alma, por exemplo, é uma ideia que surge sim, que existe no judaísmo moderno, que existe no judaísmo da Idade Média, mas que de acordo com Evan Peck, de acordo com Jacob Neusner, assisti seu vídeo sobre os fariseus, discordo seminalmente de tudo que está lá naquele vídeo, mas e vários outros eruditos, e por exemplo, há um 4º volume de um livro chamado Judaísmo na Antiguidade Tardia, do Evan Peck e do Dr. Jacob Neusner, e o 4º volume fala sobre morte e vida após a morte na concepção judaica. E nos 2 capítulos escritos sobre do Evan Peck e do Jacob Neusner, eles dizem o seguinte: para o judaísmo do 1º século, o judaísmo rabínico, até o 3º século, até mais ou menos o rabino Levi, no 250, a morte é um fim. A morte é o fim. Por quê? Porque aí você pega John Montgomery, você pega alguns outros, John Goldberg, vários outros eruditos que dizem, Norman Snight, Oscar Kuhlman e vários outros que dizem a Bíblia não nos apresenta a ideia de uma continuidade após a morte, a não ser pela ressurreição. Não existe dentro da concepção bíblica a ideia de que existe um estado intermediário, de que exista um estado no qual o ser humano continua vivendo em um outro estado, retornado a alma não vivente anterior, que foi de Gênesis 2:7, na sua tradução. Não existe esse conceito. Existem 2 conceitos que vão começar a entrar no judaísmo, que lá já no 1º século, antes de Cristo, mas depois ali nós vemos no manuscrito de Qumran, Sabedoria de Salomão, capítulo 3, por exemplo, nós encontramos a ideia da continuidade. Mas não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é a ideia de que o homem é um ser holístico e que ele vive como um todo e morre como um todo. O espírito que volta para Deus é o princípio que dá vida ao ser humano. Não existe uma continuidade da vida. E por causa disso, e aí também questões contextuais, o texto específico que foi falado, que é o texto de Filipenses 2, este texto, ele não trata dos mortos. Não trata dos mortos. Ele fala a respeito dos principados e potestades. Fala de anjos, fala de seres humanos e fala daqueles que habitam embaixo da terra, que na concepção antiga eram os demônios. E estes deverão se curvar diante de Cristo no escatom, ou seja, na parousia. Apenas quando Jesus voltar, e ainda que aqui se falassem de mortos, isso aconteceria através da ressurreição, de acordo com o Salmo, e de acordo com Jó também. Jó, ele espera que ele veja a Deus e a sua justiça quando ele se levantar. O salmista espera também da mesma maneira. Ninguém espera, e próprio Jesus, quando lá no capítulo 11 do livro de João, ao falar a respeito do seu poder, ele vai ressuscitar, e Marta esperava a ressurreição do seu irmão. A esperança é o Tehiat Hametim, é a ressurreição dos mortos. A esperança bíblica é a ressurreição, não é a continuidade posterior. Jacob Neusner, por exemplo, no primeiro parágrafo do seu livro, desse capítulo que eu falei no livro Morte e Ressurreição, Morte e Imortalidade, Morte e Vida após a Morte, ele diz o seguinte: a sequência bíblica e a sequência pensada pelos rabinos, primeiros rabinos, até o ano 70, é muito clara. Ela é: o ser humano morre, ele levanta para ser julgado, ele ressuscita para ser julgado e para viver ou para morrer eternamente. Essa é a ideia bíblica que é continuada pelo judaísmo, por parte do judaísmo do 1º século também, e que é o que nós acreditamos e cremos também. Muito obrigado. Foi um prazer. Sou o pastor Sérgio Monteiro. Professor Paulo Henrique, 5 minutos para o senhor, suas considerações finais. Também quero agradecer a todos os telespectadores, aos alunos do SBL, do ITCID. Mandar um abraço para o pastor Nardélio e dizer que no dia 21
eu estarei na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, já ministrando no Congresso de Gideões Missionários da Última Hora. Um abraço, você de Três Rios também compareça, vai ser muito bom estar com vocês ali, 19, 20 e 21. As minhas considerações finais aqui é trabalhar a ideia de que, mediante os textos expostos, ficou muito claro que existe uma consciência após a morte, entendendo que o texto de Apocalipse é literal e que as pessoas estavam ali, estão clamando. Esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 10, que trabalha a ideia na região mais profunda, que essas pessoas estão ali, então, estão com seus joelhos dobrados, e a importância escatológica desse texto para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque tanto ímpio quanto justo, que foram justificados em Cristo, serão ressuscitados. Uns para a condenação eterna, outros para viver eternamente. Quem precisa reconhecer todos, inclusive Apocalipse fala que até mesmo aqueles que os transpassaram. Por quê? Porque Jesus vai triunfar. A vida vai vencer a morte até a etapa final. Então, esse pessoal aqui vai precisar confessar, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Realmente foi pregado para mim. Alguém falou, porque senão a gente estava aqui brincando. Está pregando o evangelho, está falando para as pessoas, você precisa se converter, você precisa mudar. Ah, não, está tudo bem, o que ele falou não é mentira, esse negócio, a Bíblia foi escrita por homens e tudo mais. Alguma coisa vai ter que fazer sentido e isso vai ser na frente de Jesus. E aí Jesus vai falar assim, ó, você vai e você não vai. Uma outra questão também é que dentro da cultura judaica existe a ideia do Vale de Guerrinon, que é o Ben Guerrinon, trabalhando ali a ideia de que quando os corpos morriam, eram jogados nesse vale, e aí você tem a ideia da sobrevivência desse vale. Quando nós temos que aqui aprender a conviver com pelo menos 10 expressões. Inferno, sepultura, abismo, lago de fogo, submundo, paraíso, Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. O próprio salmista vai dizer, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também o Senhor está. O judaísmo, como o senhor muito bem disse, existe a ideia de que dentro do judaísmo, a ramificação judaica, é claro, trabalha com a ideia da imortalidade da alma. Aqui uma obra que, se você quiser pesquisar em casa, Dan Kohen-Shervok, o judaísmo, ele vai trabalhar essa ideia, trabalhando do ponto de vista dos fariseus, inclusive, diferente ali dos saduceus, tem essa obra, e essa obra, que é Davi Goldberg e John DeHarney, o senhor muito bem falou sobre eles, o judaísmo e os judeus, essa obra aqui, se você também puder dar um zoom, e eu finalizo com o que ele trabalha aqui. Na página de número 302, Ressurreição e Imortalidade, ele vai dizer o seguinte, as almas dos corretos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento deve atingi-las. Aos olhos dos tolos, elas parecem ter morrido, e a sua partida é vista com aflição, e a sua saída de nós como a sua destruição. Mas elas estão em paz, pois apesar de aos homens elas parecerem ter sido punidas, têm certeza da imortalidade. A sabedoria de Salomão, capítulo 3, 1, 4. E aí ele vai trabalhar também, dizer que era unânime a ideia da imortalidade da alma, também da ressurreição. Ele vai falar que existiam duas doutrinas, porque quando você fala de imortalidade da alma, as pessoas falam assim, a mortalidade da alma é diferente de ressurreição. Sim, eu tenho a plena consciência disso, e essa obra vai citar Eclesiastes 12, 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, como sendo as bases para entender que a alma resiste à morte do corpo físico, e o Novo Testamento só vem para calçar aquilo que já era defendido dentro da teologia do Primeiro Testamento. A gente tem outros especialistas também que vão trabalhar esse termo específico da alma. Tem uma obra da vida acadêmica, Teologia do Antigo Testamento, ele faz muita citação de Eicherod e vai citar várias obras também do Primeiro Testamento. Então, é esse o meu posicionamento, é essa a ideia que nós defendemos. Muito obrigado. Com isso a gente vai terminar o programa. Quem quiser entrar em contato com esses dois eruditos, professores, gigantes não só da fé, mas também do conhecimento, né? Tanto o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto o professor Paulo Henrique, do Seminário Batista Livre. O contato deles está publicado no Facebook, facebook.com/programa. Vejam só que onde também está a nossa pesquisa. Vamos ver como é que está o resultado até agora.
Você crê na sobrevivência? 85% sim, 15% não. 1.600 pessoas votaram até esse momento. Agora a enquete continua aberta até a exibição do programa. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.